Olá, professores! Vamos entender a BNCC para fazer prova, para fazer concurso, para gabaritar e efetivar você naquele cargo que eu sei que você merece. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vim trazer para você hoje o que a BNCC diz do ensino fundamental. Então, hoje nós vamos falar do ensino fundamental. As aulas e os mapas mentais da parte introdutória e da educação infantil já estão disponíveis no canal. Vou deixar nas telas finais para você, tudo bem? Então, vamos falar sobre isso, vamos entender a etapa do ensino fundamental. Como a gente sabe, a BNCC ela é um documento que vai trazer o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais do ensino básico, da educação básica. E o que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E o ensino fundamental a gente divide em duas partes. O ensino fundamental, ele é uma etapa de 9 anos e esses 9 anos estão divididos em anos iniciais, ou as pessoas chamam também de Fundamental 1, que é 1º ao 5º, e a segunda parte, né, o Fundamental 2, Fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano. Então, essas duas etapas, essas duas partes do ensino fundamental devem considerar as particularidades e características do aluno, bem como as especificidades e demandas dessa fase de escolarização. Por que isso aqui é importante? Porque nós temos uma etapa de 9 anos, é uma etapa gigantesca. A criança do 1º aninho é diferente demais da do 5º aninho, que são diferentes dos adolescentes, né, que a gente vai atender do 6º ao 9º. Então, é importante considerar as particularidades, características, especificidades de cada etapa, de cada fase dessa etapa também. Bom, o ensino fundamental, ele se organiza em 5 áreas do conhecimento. Então, organizar os componentes curriculares em áreas do conhecimento traz uma possibilidade de integração, de conversa entre eles, né? Então, 5 áreas do conhecimento. Quais são elas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. As linguagens são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa apenas para o ensino fundamental anos finais. Então, para todo mundo, língua portuguesa, arte, educação física e apenas para os anos finais do ensino fundamental, a língua inglesa também. A área da matemática, o componente curricular é matemática. As ciências da natureza, componente curricular, ciências. As ciências humanas, os componentes curriculares serão geografia e história. E ensino religioso, a gente terá, então, o componente curricular ensino religioso. Então, as linguagens, a área das linguagens é a que traz mais componentes curriculares. Então, vale a pena a gente repetir. Quais são os componentes curriculares da área das linguagens? Língua portuguesa, arte, educação física. E, para os anos finais, a língua inglesa também. Matemática, a área e o componente têm o mesmo nome. Ciências da natureza, o componente curricular é ciências. Nas ciências humanas, na área das ciências humanas, os componentes curriculares são geografia e história, e no ensino religioso, mais uma vez, o nome da área e o nome do componente é o mesmo, ensino religioso. Então, aqui não teremos dificuldades, tá fácil de memorizar, tá fácil de entender, não é mesmo? Então, vamos lá. Nós temos uma estrutura na BNCC, né? Uma estrutura hierárquica quase, que vai trazer o seguinte. Nós temos competências gerais. As competências gerais, a gente vai partir aqui do geral para o específico, ok? Então, nós temos competências gerais.
Depois das competências gerais, a gente divide as etapas de ensino. Então, nós temos educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui a gente está falando do ensino fundamental. No ensino fundamental, nós temos as áreas de conhecimento. E para cada área de conhecimento, nós temos competências específicas. E dentro das competências específicas, nós vamos ter, depois das competências específicas, nós vamos para os componentes curriculares. Os componentes curriculares, eu já repeti várias vezes aqui, não precisa falar de novo, né? Dentro de cada área, eu repeti várias vezes os componentes curriculares. Bom, quando nós pegamos cada componente curricular, eles estão separados entre anos iniciais e anos finais, eles estão divididos por ano, e aí a gente tem abrindo como num diagrama de árvore o componente curricular, que se divide em unidades temáticas, que se dividem em objetos de conhecimento, que se dividem em habilidades. Então, é como se você pegasse ali um tronco de uma árvore, né? A gente tem um componente curricular, a gente abre para unidades temáticas, essas unidades... Só que na BNCC a gente vai fazer isso na horizontal, né? A gente tem os componentes curriculares, as unidades temáticas que se abrem em objetos de conhecimento, que se dividem em habilidades. Então, é como um diagrama de árvore. Repetindo, lá no mapa mental tá direitinho para você, mas repetindo, competências gerais, ensino fundamental, áreas de conhecimento. Para cada área tem as competências específicas e os componentes curriculares daquela área. Os componentes curriculares se dividem em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então aqui fica legal para entender, fica facinho para entender. Bom, vamos agora falar um pouco separadamente, né, dessas duas partes do ensino fundamental. O que nós dizemos da educação infantil? O que a BNCC... dos anos iniciais. É porque a gente vai fazer uma transição com a educação infantil, eu me confundi. Então, o que a BNCC vai falar dos anos iniciais? Os anos iniciais... eles estão ali, principalmente nos primeiros anos, primeiro e segundo ano, eles estão fazendo uma transição da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a gente deve valorizar as situações lúdicas de aprendizagem. A BNCC traz esses dizeres de valorizar as situações lúdicas. É importante trabalhar o lúdico, sim, fazendo uma articulação das experiências da educação infantil. Lembra que lá na educação infantil, em vez de áreas de conhecimento, a gente tem campos de experiência? Então, a gente vai fazer aqui agora, no ensino fundamental, anos iniciais, uma articulação das experiências da educação infantil com uma progressiva sistematização do ensino. À medida que a criança vai tendo condição de abstrair, condição de desenvolver uma linguagem, né? Então, a gente vai fazendo uma progressiva sistematização do conhecimento. Então, valorização de situações lúdicas, articulação entre experiência e progressiva sistematização. É isso que a gente fala dos anos iniciais. Outra questão importante, muito importante aqui nos anos iniciais, é a questão da alfabetização. A alfabetização, segundo a BNCC, deve acontecer nos 2 primeiros anos, né, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental. É importante a gente entender que tá diferente do Plano Nacional de Educação até o 3º ano. No Plano Nacional de Educação, nós temos a alfabetização até o final do 3º ano, mas na BNCC é até o 2º. Até lá, nas práticas de linguagem, porque as unidades temáticas em língua portuguesa a gente chama de práticas de linguagem. Lá nós temos, em análise linguística e semiótica, nós temos para o 1º e 2º ano, a alfabetização. Do 3º em diante, a gente tem ortografização. Então, para a BNCC, até quando que a gente deve alfabetizar? Final do 2º ano, tá? Diferente de Plano Nacional de Educação. Aí, o que você tem que observar na questão da prova? É se ela está especificando o documento. Até que ano deve ser realizada a alfabetização segundo
Segundo a BNCC, até o segundo. Então, aqui a gente está falando de BNCC, a gente fixa o segundo, mas você sabe que se o documento for o Plano Nacional da Educação, pode ser o terceiro também, ok? Então, vamos agora para os anos finais. O que a gente tem que saber sobre os anos finais? Os anos finais devem, todos, gente, o ano final e o ano inicial têm o compromisso com a formação integral do indivíduo, né? Formação integral é muito importante da gente se lembrar quanto à BNCC toda. Mas aqui a gente dividindo, né, anos iniciais e anos finais, os anos finais vão trabalhar para um fortalecimento da autonomia dos adolescentes. Então, aqui nesse momento, a gente precisa desenvolver, a gente precisa estimular, a gente precisa, né, trabalhar pela autonomia, né? Autonomia, frisa essa palavra, autonomia dos adolescentes, porque aqui nos anos finais a gente já está trabalhando com adolescentes. Outra questão dos anos finais, que vai se relacionar muito com a quinta competência geral da BNCC. Vamos lembrar qual que é a quinta competência geral da BNCC? É aquela que fala da cultura digital. Então, a cultura digital está presente em tudo, nos anos iniciais e nos anos finais, mas os anos finais, eles trazem uma especificidade que se relaciona muito com a questão da cultura digital, que é, eu vou ler aqui para vocês, dar condições, ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Então, tem a ver com a cultura digital, não tem? Diferentes fontes de informação, diferentes fontes, né, conhecimentos e o que? Uma postura crítica diante disso, né? Saber de onde buscar informação, saber olhar criticamente para a informação, para diferentes conhecimentos, para diferentes coisas. Então, aqui a gente tem, nos anos iniciais, ludicidade e valorização da experiência da educação infantil articulada com uma progressiva sistematização do conhecimento. E nos anos finais a gente tem autonomia crítica, desenvolver a autonomia dos adolescentes e um olhar crítico para as fontes de informação, saber buscar conhecimento, interagir com diferentes conhecimentos, tendo uma postura crítica. Então aqui eu espero que você tenha aprendido bastante sobre a BNCC nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Eu vou trazer para vocês uma revisão dessas 3 aulas que nós tivemos, parte introdutória, parte ensino fundamental e educação infantil, para que a gente fixe bem, para que a gente entenda bem, e só depois eu vou trazer questões de prova para a gente analisar segundo o que a gente aprendeu. Eu espero que assim você aprenda, você entenda e você consiga fazer a sua prova. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!